Quando você acha que o Brasil já chegou no limite do absurdo, que não tem como piorar, o governo Lula aparece com alguma novidade e mostra que sim, tem como piorar, tem como ser ainda mais absurdo e muito. Você não vai acreditar no fato relacionado ao pacote de corte de gastos que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre um outro absurdo muito grande. Na verdade, isso é uma das maiores afrontas à Constituição Federal Brasileira desde que ela foi criada. Veja só essa matéria aqui, publicada pela Veja. Governo avalia liberar voos da FAB a todos os ministros do STF. De acordo com a legislação brasileira atual, podem fazer uso de aviões da Força Aérea Brasileira para transporte em viagens a trabalho, obviamente, os ministros de Estado, o vice-presidente da República e os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. A ideia de Lula agora é propor que, em vez de apenas o presidente da corte ter acesso a essa regalia, todos os ministros do STF tenham também. É óbvio que os ministros gostaram disso e agora isso está sendo estudado. Só que essa não é a pior parte dessa história. A pior parte é aquilo que a Veja não deu foco, mas acabou revelando indiretamente no texto da matéria. Veja esse trecho. Lula criou uma espécie de confraria com alguns políticos e ministros do STF. A ideia é reunir o grupo todo mês para conversar. Não, você não ouviu errado. Lula, o presidente da República, que é o cargo mais alto do poder executivo do país, criou um grupinho de amigos, como se fosse um grupo dos parça, do qual fazem parte também ministros do STF, que é a mais alta instância do poder judiciário desse país, e ainda mais alguns políticos não especificados, para conversar. Conversar o quê? Que raios teria um presidente da República para conversar mensalmente em reuniões secretas com ministros do Supremo Tribunal Federal? Veja só a gravidade da situação. A Constituição Federal de 1988 deixa muito claro no seu artigo 2º que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes da União e que devem ser independentes e harmônicos entre si. Quando as cabeças do Executivo e do Judiciário se reúnem mensalmente, fora das agendas oficiais, fora das sessões ordinárias da Corte ou dos eventos oficiais do governo, fora daquilo que é transmitido de forma transparente ao povo brasileiro, que tipo de independência está sendo respeitada? Que tipo de conversa pode se esperar dessas reuniões, se não a mais pura articulação política? Não cabe aos integrantes do Poder Judiciário participar desse tipo de encontro, porque isso coloca em xeque a sua imparcialidade, muito menos integrantes do Supremo Tribunal Federal, que são responsáveis por julgamentos envolvendo questões diretamente do governo ou políticos ligados ao governo ou ainda, principalmente, os principais adversários desse governo. E veja só a ironia. Teoricamente, o papel de guardar a Constituição, ou seja, de garantir que ela seja cumprida nesse país, é justamente do Supremo. Mas aí os seus ministros resolvem fazer parte da confraria de Lula. Tem como ficar mais claro do que isso? E sabe o que faz com que isso fique ainda pior? É saber que ainda existe uma parcela da população brasileira, muito pequena, mas existe, que apoia esse tipo de coisa. Ainda tem gente que apoia todo tipo de arbitrariedade, todo tipo de violação à Constituição, todo tipo de ilegalidade cometida, desde que seja em favor do partido ou do político que eles defendem. Não é fácil lidar com pessoas que têm essa mentalidade. Mas a boa notícia é que eu preparei um material justamente para ajudar nesse tipo de caso. Eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir as narrativas absurdas que a militância de esquerda tenta empurrar diariamente. E eu imagino que você também enfrente situações no seu dia a dia em que você acaba debatendo sobre questões políticas com militantes que fazem parte do seu ambiente de trabalho, do seu grupo de amigos ou até mesmo familiares. Pois bem, eu criei um material em videoaulas para ajudar você a se tornar imbatível nesses debates. Você vai aprender 12 maneiras diferentes de derrubar os argumentos dessa militância. São 7 estratégias que já faziam parte do e-book, que talvez você já tenha até acessado, só que explicadas de maneira mais detalhada e aprofundada nesse curso, e ainda outras 5 estratégias inéditas. Além de todo esse material, você terá acesso ainda a alguns bônus, como um módulo que reúne diversos debates históricos na íntegra, como os debates presidenciais de 1989, passando por 94, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 e até mesmo o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, onde aquela cena da cadeirada aconteceu.
aconteceu. Você também terá acesso a um módulo bônus de aulas com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais, com conteúdo relevante para ajudar você a se preparar ainda mais para esses debates. Você terá acesso vitalício a todo esse material por apenas R$ 147, que pode ser feito por Pix, boleto ou ainda parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto ou clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Eu espero você lá. Agora, se você acha que o conteúdo da matéria anterior que eu mostrei já era absurdo, se prepare porque ainda nesse vídeo eu vou mostrar algo ainda pior. Só que antes eu preciso mencionar brevemente algumas colocações feitas pelo futuro presidente do Banco Central. Veja só, na semana passada a cotação do dólar bateu recorde, passou dos R$6, chegou inclusive a bater 6,11 e hoje o mercado já abriu com ele acima de 6 novamente. Os políticos da alta cúpula do PT, que lá em 2020 atribuíam a alta do dólar exclusivamente ao presidente da República em exercício e à sua equipe de governo, agora resolveram adotar a narrativa de que a culpa é exclusivamente do Banco Central e do próprio mercado. Inclusive, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, é a que tem adotado o discurso mais agressivo em relação a isso. Só que a gestão de Campos Neto como presidente do Banco Central, que foi o indicado por Bolsonaro, está se encerrando. E a partir de janeiro de 2025, o BC será presidido pelo indicado por Lula, Gabriel Galípolo. Só que Gabriel Galípolo resolveu deixar claro em um evento da XP para investidores que o câmbio flutuante é um dos pilares da nossa matriz econômica, que está cumprindo muito bem o seu papel, e disse ainda que o Banco Central não vai segurar o dólar no peito. Galípolo disse, abro aspas, tem 370 bilhões de dólares de reserva, por que não segura no peito? Mas quem está no mercado sabe que não é assim que funciona. Fecho aspas. Ou seja, ele pegou as narrativas dos políticos do PT, inclusive da equipe econômica do governo, e destruiu completamente. O próprio indicado por Lula para a presidência do Banco Central desmentiu a narrativa dos aliados de Lula. E agora, em quem os petistas colocarão a culpa pelas consequências da sua irresponsabilidade a partir de 2025? Bom, acredite se quiser, mas o conteúdo desse vídeo ainda vai piorar. A próxima notícia que eu vou mostrar é aquele tipo de história que você olha para a tela e fica pensando, não é possível que isso seja verdade. Veja só o que foi trazido à tona pela coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo. Governo vai gastar milhões na campanha sobre redução de gastos. Deixa eu tentar explicar melhor essa história, por mais que ela não faça nenhum sentido. O governo Lula, desde o início dessa gestão, gastou o dinheiro público de maneira desenfreada e completamente irresponsável. Enquanto tentavam desesperadamente aumentar a arrecadação através dos impostos, eles torravam todo o dinheiro que os cofres públicos tinham e até o que não tinham ainda para sustentar a sua política populista. E mesmo com a arrecadação batendo recordes sucessivos ao longo dos últimos meses, a conta ficou longe, mas muito longe de fechar. O corte de gastos se tornou urgentemente necessário, provavelmente muito antes do que os integrantes desse governo esperavam, e não restou outra opção senão apresentar um pacote de contenção de despesas. Esse pacote foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada e engloba diversos setores importantes do país, diversos programas de governo e diversos benefícios que são concedidos à população. Numa tentativa de diminuir o dano político desse pacote, o governo apresentou a proposta para isenção de imposto de renda para aqueles que ganham até R$5 mil por mês. Só que apesar da espetacularização feita em cima dessa proposta, ela passará a valer apenas em janeiro de 2026. Isso se o Congresso Nacional aprovar. Até o momento, inclusive, essa proposta não está inclusa em nenhum dos projetos de lei que já foram encaminhados pelo governo ao Legislativo. Só que ainda tem mais um ponto, e é esse o cúmulo do absurdo nessa matéria. Em meio ao caos nas contas públicas, o governo Lula pretende gastar, segundo a coluna do Lauro Jardim, R$40 milhões em campanha publicitária para embalar o pacote de corte de gastos e a proposta de isenção no imposto de renda. Pois é, em vez de cortar R$40 milhões a menos na educação, em algum programa social ou algum benefício à população, o governo Lula escolhe torrar esse dinheiro para fazer propaganda. Essa é mais uma prova de que esse governo tem como prioridade a sua própria imagem. Essa é mais uma prova de que esse governo não está nem aí para o povo brasileiro. A única coisa que lhes interessa é o seu voto. Ponto final. Um grande abraço e até a próxima.